amou sem fazer acepção, e esse amor preenche o céu, a terra e o mar. Tem poder para perdoar qualquer que seja a transgressão. Então, pra que você atira a pedra em quem Jesus amou, crucificar a quem Jesus já perdoou? Você não foi chamado para ser juiz. Errar é humano, mas Deus é quem concede a carta do perdão. Aprenda com Jesus, estenda a sua mão. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz. Deus lava o pecado e apaga a cicatriz.